Oi, boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigada, Silverson. Olá, mames. Boa tarde, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Olá, Cleudemar, Patrícia entrando, Marielle, Edilene, Valdeci, Silverson, Ricardo Paixão. Amém, amigo. Mulheres guerreiras. Vamos seguir em frente, né? Oh. Então, gente, boa tarde a todos vocês. Obrigada pela participação de vocês aqui. A gente vai organizar essa live da seguinte maneira. Os primeiros 30 minutos nós vamos conversar sobre a alimentação, né? A importância da alimentação para a saúde mental. Os 30 minutos restantes nós vamos conversar sobre a atividade física, né? A importância da atividade física para a saúde mental. Nesse momento, eu só tenho a agradecer. Tudo bem, Marielle? Melhorou? Melhorou, Marielle? Olá, Thaís. Olá! Oi, Ivana, boa tarde. Boa tarde. Gente, faltando 5 minutinhos para 5h30, eu vou ativar novamente os comentários, tá bom? Procurar um efeitozinho para ver se melhora. Enquanto você vai procurando o efeito, Thaís, eu vou falando um pouquinho, gente. Tá bom. Desde já, eu só tenho a agradecer, né? Esses amigos, esses parceiros, como a Thaís, como o João Paulo, grandes profissionais, cada um na sua área, né, de atuação, agradecer a parceria, agradecer por terem aceitado esse convite de estar trazendo esse diálogo para um momento como esse, muito importante, nós estarmos fomentando o diálogo sobre as práticas, né, saudáveis, como um incentivo de bem-estar para a população esta, né, que está aí tendo, né, ok? Voltei? Voltei, Voltou, gente? amiga. Voltei, Thaís, obrigada. População essa, né, que a gente tem, estamos preocupados e estamos observando. Tá, temos algumas Voltou. pesquisas em mãos, né, nos mostrando, né, voltei, né? Obrigada. Temos algumas pesquisas em mãos nos mostrando, né, a, a questão do adoecimento mental, né, do agravamento do adoecimento mental e o quanto nós precisamos de aliados. E existe uma sincronicidade muito interessante, né, que acontece aí, que é em relação ao dia do psicólogo, que foi o dia 27 de agosto, né, depois veio o dia 31 de agosto, o dia do nutricionista. Aí a gente vem com o 1º de setembro, né, que é o dia do educador físico. E essa sincronicidade, ela é muito interessante porque ela faz com que, pelo menos na minha visão, eu tenho aproveitado essa sincronicidade para trazer esses parceiros para esse diálogo, para a gente poder fazer com que a população entenda que esse combo, né, esse combo entre acompanhamento psicológico, ou cuidado com a saúde mental, cuidado com a alimentação e cuidado através das atividades físicas é um combo importantíssimo para a promoção de saúde, para a prevenção de adoecimento e para tratamento de pessoas que já adoeceram,
certo? Então, assim, eu gostaria, Thaís, de iniciar falando um pouquinho, né, para o pessoal sobre alguns dados que você já conhece um pouco, né, com relação à questão da alimentação, de como o indivíduo tem se alimentado nos últimos tempos. A verdade mesmo é que a gente vive uma sociedade de muitas cobranças, né, muitas cobranças acerca do nosso corpo, do ideal de corpo. E isso repercute na forma como a gente se alimenta, né? E cada vez mais a sociedade nos pede um ideal de corpo inatingível. Inatingível. E isso acaba ocasionando uma pressão muito grande, né? E todas essas questões, elas precisam ser levadas em consideração, né? Nós estamos vivendo num momento onde a exacerbação, existe uma grande exacerbação da ansiedade, né? Todo mundo só fala em ansiedade, né? E a ansiedade é uma reação natural do organismo, né? Nós precisamos da ansiedade, é importante a gente utilizar espaços como esse, né, Thaís, para a gente poder mostrar que a ansiedade é uma reação natural do organismo. É através da ansiedade que a gente se planeja, né, planeja o nosso futuro, se organiza para situações posteriores. Mas o que está acontecendo atualmente, né, é que essa ansiedade ela está passando de uma normalidade. Quando a ansiedade ela passa dessa normalidade, ela pode aí, né, ajudar a desenvolver transtornos mentais, né? E essa ansiedade, o que é que ela faz no nosso organismo? Ela libera o hormônio que a gente chama hormônio do estresse, e esse hormônio, ele acaba fazendo com que a gente acumule gordura no nosso organismo. Porque o que é que o organismo, o que é que ele sente? O que é que ele percebe? Ele percebe que ele está em ameaça. Então, se ele está em ameaça, ele precisa segurar a gordura e armazenar a gordura. E o que é que tem acontecido, né? Não só a pandemia, mas ao longo de muitas décadas, nós temos cada vez mais um ritmo de vida acelerado, cada vez mais nós temos tido uma alimentação industrializada, uma alimentação que vocês nutricionistas gostam de chamar, que não é alimento de verdade, porque com a correria do dia a dia, o que acaba sobrando para as pessoas é essa questão da alimentação rápida, né? E isso não é só por conta da correria, mas também por conta das frustrações, por conta das angústias, por conta dos medos, né, por conta do dia a dia. Então, nós sabemos que a angústia, o mal-estar da população, né, e cada um sente o mal-estar de uma forma diferente. Esse mal-estar está sendo, Thaís, a população está buscando suprir esse mal-estar através da alimentação, do que a gente chama de fome emocional. Então, o indivíduo movido à ansiedade, ele fica bastante disperso. Uma das coisas que ele faz bastante é mexer no celular. E outra, né, alguns, é buscar o alimento rápido, o alimento industrializado, o alimento gorduroso. Então, frente a esse viés, Thaís, que eu acho que a gente pode começar a dialogar sobre a importância da alimentação para a saúde mental. Então, eu quero agradecer primeiramente pelo convite, por estar aqui nesse espaço tão importante, com essa profissional que eu admiro muito, que já conheço há algum tempo. Além de profissional, nós temos uma relação de amizade, né? Então, a conexão ela é muito forte, além da ligação da nutrição com a psicologia, tem a ligação também afetiva. Então, para mim é um prazer poder estar aqui com você e com os seguidores, os seus e o meu, os nossos, né? E poder partilhar um pouco desse momento. Então, essa live de hoje, ela é uma comemoração também, né? Pelas datas que você disse, né? A sincronicidade dessas datas. Uhum. E falar da nutrição não tem como não falar da saúde mental, porque nós nutricionistas, a gente acaba tendo que ver o paciente como um todo, porque a gente sabe que para atingir um objetivo, não adianta só eu falar para ele, ó, você vai comer isso, e aí o educador físico vai dizer, você vai fazer esse exercício. A gente sabe que vai muito além disso, né? A gente precisa saber como é que estão os hábitos, o comportamento desse paciente. E aí é que entra a parte super importante, que é a saúde mental, né? E como você disse, as pessoas hoje em dia se cobram muito
e são cobradas, né? E aí, boa parte dos pacientes eu percebo muito que vem uma cobrança mesmo deles mesmos, né? Com relação ao corpo perfeito, a querer se comparar ao outro, enfim. E isso vai se maltratando, vai se frustrando, causando decepções e cada vez mais fica mais difícil seguir um plano alimentar, um cardápio, ou seja lá o que for. E para a gente ter uma boa saúde mental, a gente sabe que tem que ter alimentação boa, né? Então, a alimentação, quando você está com uma boa alimentação, você dorme melhor, você tem mais disposição. Então, tudo isso vai gerar o quê? Mais bom humor, você vai estar mais bem-humorado, vai conseguir realizar suas atividades melhor. E como é que eu vou conseguir isso? Tendo uma alimentação mais saudável, que é a comida de verdade, né? Mas aí a gente sabe que é gostoso comer outros alimentos, né? E aí é que entra que a alimentação acaba para algumas pessoas sendo um momento de prazer, né, Ivana? Muitas Às vezes, vezes até o único prazer, né, Thaís? Para é, muitas pessoas é o único momento no dia que ela sente prazer, é através da comida. justamente, as pessoas usam a alimentação como compensação. Ah, eu mereço. Ah, eu vou comemorar, eu vou comer. Eu tô triste, eu vou comer. Então, a alimentação ela acaba sendo um meio para divertimentos e também para momentos ruins, né? E ainda mais onde a gente mora, que não tem tanta opção para se fazer. Então, acaba que a alimentação fica como primeira opção, né? Vai para um bar, comer petisco, cerveja, né? Vai para o aniversário, vai comer. Então acaba que acontece muito isso, mas não está errado esse lazer. O que está errado são os hábitos em que as pessoas estão tendo no dia a dia, né? Então, uma coisa importante que eu sempre pergunto para os pacientes, tanto de consultório como qualquer paciente da rede também pública, é como está a sua saúde intestinal, né? A gente precisa saber como é que está. Por quê? O intestino ele é conhecido como nosso segundo cérebro, né? Então é lá que cerca de 90% da nossa serotonina ela é produzida, que é um neurotransmissor, né, responsável pelo hormônio do nosso bem-estar, da felicidade. Então, se ele está em déficit ou se o nosso organismo ele não está conseguindo receber de forma correta esse hormônio, vai ter uma queda do nosso humor, que pode causar uma depressão, uma ansiedade, tristeza, enfim. Então, é o primeiro passo a gente saber como é que está a saúde intestinal de vocês, né? Então, é o primeiro passo para se saber. E como Essa é que eu... parte, Thaís, eu acho extremamente importante. Assim, quando é um diálogo que eu estou provocando para cá, para esse momento conosco, né? Assim, não só aqui na minha rede social, na sua, do João, enfim. É justamente porque existem muitas pessoas ainda que não sabem que o intestino é o segundo cérebro. Né? E quando a gente fala de saúde mental, a gente não tem como falar só do psicólogo, só do acompanhamento psicológico, só de técnicas cognitivas, comportamentais, enfim, para a gente cuidar, né, da saúde mental. A gente precisa que as pessoas compreendam, né, que esse segundo cérebro, dependendo do que a gente esteja consumindo, nós vamos estar aí com a energia, né, mais diminuída, né, e isso vai acabar auxiliando nos quadros de ansiedade, de depressão. Exatamente. E aí até mesmo o paciente ele pode até não ter inicialmente esses transtornos, né? Depressão, ansiedade, não sei se é transtorno bem o nome, mas ele pode vir a ter uma obesidade, primeiramente, e com isso, né, também poder vir a ter esses problemas. Ou ao contrário, né? Enfim, a ordem não altera, mas a saúde intestinal, ela é super importante. Aí como é que eu sei que ela está bem? Você tem que ir regularmente ao banheiro, né? Então, pelo menos, tá ficando aqui um pouquinho escuro. Pelo menos você precisa ir todos os dias. E aí a gente sempre analisa. Se o paciente está mais de 3 dias sem defecar, sem evacuar, aí tem algum problema. Aí a gente começa a analisar como é que está a hidratação desse paciente, que é muito importante, como é que está a alimentação com relação a fornecimento de fibras, né, para esse paciente. Será que ele está comendo muito industrializado, muita gordura, muito açúcar? Tudo isso vai acarretar um intestino mais preguiçoso. Então, todos esses alimentos que são industrializados, o nosso organismo, ele não reconhece como nutriente, não reconhece como alimento, é um ser estranho que você está recebendo.
Então, o nosso corpo ele vai demandar um tempo maior para poder reconhecer esse alimento, né, que é um produto alimentício. E com isso, a gente começa a ficar desanimado, dar indisposição. É por isso que às vezes as pessoas falam: ah, Nutri, por que é que eu almoço e eu fico desanimado? Né? Muitas vezes pode ser porque a sua alimentação está muito gordurosa, né? Muita gordura, e isso demanda muito para o seu corpo poder digerir aquele alimento, e aí pode ocasionar isso, né? Então, e além do mais, a Ivana, ela conhece bem que são os probióticos que são importantes para a nossa saúde intestinal, né? A nossa microbiota intestinal, ela é composta de bactérias boas, mas que com a alimentação ruim, né, rica em toxinas, e também a questão ambiental, e aí vem a questão hormonal, tudo isso, esse conjunto vai fazer com que essa microbiota ela fique doente. Então lá vai estar proliferando micro-organismos ruins, bactérias ruins. E aí a gente precisa repor com bactérias benéficas, e aí que entram também os probióticos. Então, é todo um conjunto aí para melhorar essa saúde intestinal e assim você conseguir melhorar também a sua serotonina, né? E aí, eu anotei algumas coisas. A questão do excesso de industrializados. Então, a comida de verdade, ela é o principal, é o que a gente fala muito, os nutricionistas. Então, às vezes as pessoas acham que ter uma alimentação saudável é muito difícil, é muito cara. Inclusive, semana passada eu fiz algumas lives falando sobre isso e foi bem interessante, porque um dos temas, o primeiro tema que eu abordei foi isso. Será que a alimentação saudável é realmente cara? Né? E aí o pessoal começou a analisar junto comigo, dentro da live, e vendo que realmente não é. Porque o quanto que as pessoas não comem fora, né? Come lanche, bebe, consome bebida alcoólica, compra refrigerante, enfim, tudo que é alimento industrializado que come fora de casa. Tudo isso gera custo. Só que para a sua saúde não está trazendo nada de bom. Então é questão de... Aí, Thaís, é onde entra, é por isso que a gente precisa casar esse diálogo. Porque você vem com toda a explicação científica para o seu paciente, né? E muitas vezes contesta você que passa aquele cardápio para ele seguir e ele diz que aquele cardápio é um cardápio caro, mas a verdade é que se ele for calcular, ele gasta muito também com essa alimentação industrializada. Só que o que é que acontece no meio termo dessa situação? É o nosso estado emocional, né? A nossa falta de conhecimento de si mesmo também, né? A nossa falta de conhecimento de si mesmo, que faz com que, né, nós tenhamos e façamos muito mais atividades do que o nosso organismo suporta durante o dia, ou estamos envolvidos em atividades frustrantes, e isso não é porque, gente, não é só isso, né? Mas esse é um viés que a maioria das pessoas hoje, né, elas estão passando, que é o fato delas verem a comodidade. Gente, a alimentação hoje, a alimentação calórica, gordurosa, ela é muito fácil de ser encontrada, né? Basta um clique de WhatsApp e no teu aplicativo, né? É claro que a gente está falando de uma certa parcela da população, mas eu sou uma pessoa que conhece a população vulnerável e carente, trabalho com essa população, e eu vejo a falta, né, por parte, não de todos, mas por uma boa parte dessa população, de estímulo de produzir a questão da agricultura familiar, a própria questão de hortas comunitárias. Antigamente se investia e se falava mais em hortas comunitárias, hoje não se fala mais. A própria agricultura familiar, ela não está sendo incentivada como ela deveria, né? E lá no interior, quando a gente chega lá, que era o lugar que a gente receberia e se alimentaria dessa fonte, compraria esses alimentos para trazer aqui para a cidade, quando a gente chega lá, dependendo do lugar, não tem, ninguém produz, né? Ninguém produz. Então, essa alimentação industrializada, ela tomou de conta também da zona rural, ela tomou de conta também da população vulnerável e carente. Você quer ver uma criança feliz, dá um biscoito para ela, né? Um biscoito recheado, dá um pirulito, enfim. Então, assim, houveram muitas mudanças de conduta no sentido de alimentação, e tem essa questão também da alimentação fácil, da alimentação rápida, né? E tudo isso, o indivíduo que ele já está, né, com várias questões comprometedoras do dia a dia, ele não quer ter trabalho, que na verdade é uma questão só de organização. Exatamente.
E é isso que você falou da questão das hortas, é o que eu fiquei até feliz na live, é que foi uma das alternativas que eu dei para eles, né, de ter a horta em casa, né, que você, mesmo que você não tenha um espaço grande, você pode fazer hortas suspensas, na internet você encontra para fazer. E aí, para minha felicidade, muitas pessoas me disseram que sim, que tinham. Porém, mesmo tendo esse conhecimento, que sabe, as pessoas têm um conhecimento de que a alimentação saudável é importante e do que é a alimentação saudável. Mas ainda assim, a questão das emoções entra aí, né? Então, vem a questão da facilidade também. Então, no momento de que a pessoa está muito triste, que ela está muito ansiosa, ela está muito agoniada, a primeira coisa que ela vai pensar é em ligar e pedir uma pizza, né? Ela não vai pensar em, eu vou ali na cozinha e vou fazer um ovo para eu comer, né? Para elas não é prazeroso fazer um ovo, por exemplo, mas aí é que entra a nutrição também para a gente poder explicar para o paciente o quanto ele pode fazer preparações saborosas mesmo com os alimentos que eles têm em casa. Então a gente passar receitas para eles, né? Incentivar sempre mostrando esse lado bom da alimentação, que a alimentação saudável ela não é sem graça, ela não é sem gosto, né? Que ela pode ter vida sim, mas aí tudo vai depender do paciente escolher. Então, Sim. E também querer viver o processo, porque as pessoas, como ter uma reeducação alimentar é algo novo, as pessoas têm um medo, né? E aí esse medo, ele gera a insegurança. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E aí essas coisinhas vão enfraquecendo ele dentro do processo. E aí eles não amam o processo e não vivem e querem que seja amanhã já o resultado, mas não tem como. Né? E essa questão do resultado de amanhã já faz parte de um processo já de ansiedade, que seu paciente ele já chega ansioso para o resultado. E faz parte também, talvez, de um histórico que a gente tem errado, errôneo, de que a alimentação saudável ela não é prazerosa. Né? E a gente precisa entender o que é prazer. Prazer a curto prazo ou prazer a longo prazo? Né? A gente precisa fazer esse diálogo do prazer. Você quer um prazer a curto prazo ou a longo prazo? Entende? A gente precisa abrir esses espaços para isso, né? Para a gente poder mostrar que existe sim prazer nessa alimentação, principalmente quando a gente acolhe os efeitos, as consequências dessa mudança. É claro, Thaís, que esse processo que nós estamos encabeçando aqui, esse diálogo, ele é um processo lento, né? É um processo lento de educação, de reeducação não só alimentar, de reeducação da nossa mente, da forma como a gente encara, né, o nosso corpo. Né, e é importante a gente saber, mais uma vez, né, nós temos uma epidemia de saúde mental para acontecer. Então, a importância de eu trazer esses profissionais para falar, né, com todos nós, é exatamente para a gente começar a se preparar. Alguns vão conseguir se prevenir, né? Com cuidados como esse, cuidados com a alimentação, cuidados com a atividade física, cuidados com a sua saúde mental, alguns vão conseguir se prevenir, outros já não conseguem mais prevenir porque já adoeceram. Então, eles precisam de tratamento. E um tratamento, no sentido de adoecimento mental, ele não pode ser jogado e lançado só para a medicação. A gente não pode, a gente tem que, né, é claro que tem muitos casos de pessoas com transtorno mental, com depressão, né, transtorno de depressão ou ansiedade generalizada, por exemplo, que precisa sim do acompanhamento medicamentoso, precisa sim do acompanhamento psiquiátrico, né, mas a gente precisa entender que ali é um ajudante, é um auxílio, não é tudo. Nós precisamos desse combo. Nenhuma das atividades que estão sendo propostas aqui nesse diálogo de hoje, elas são únicas e exclusivas, elas são complementares. Um acompanhamento psicológico, ele não substitui a alimentação. A alimentação balanceada não substitui o acompanhamento psicológico. A atividade física também não substitui nada disso, e nem nós substituímos a atividade física. Então, essas atividades são todas complementares. Esse é um cuidado complementar que precisa ser encarado. Pelo menos a gente precisa, né, fomentar esse diálogo e ajudar a nossa população em geral, em todas as faixas etárias, né, em todas as essa é uma fala para toda e qualquer faixa etária. E é uma fala também que eu lanço especial para o jovem que precisa se cuidar, para viver aí da melhor forma possível o que a gente vai ter aí pela frente. Eu vou abrir agora os comentários, tá, Thaís? Para a gente poder
fazer o encerramento da sua parte. Então, gente, os comentários estão abertos aí para vocês poderem fazer as perguntas. Infelizmente, fica todo no rostinho da Thaís. Né? Façam as perguntas que vocês quiserem. Ó, a Iolete aqui, coelho. Coelhinha. Vamos lá, gente? Façam as suas. Obrigada, Marielle. O que é que você achou do diálogo até agora? Não terminamos, Tênia. Obrigada, gente, pela participação. Maricélia, Pauliceia. Aí, João. João, você chega já, João. Samuel, obrigada. Só complementando um pouco, Sim. que essa alimentação que a gente fala saudável, as pessoas ainda hoje, eu estava até comentando hoje no meu grupo do desafio, que as pessoas ainda têm a mentalidade de que nutricionista vai te privar de tudo, né? Que aí já tem essa questão muito enraizada que a gente, né, tá lutando para tirar um pouco para eles entenderem. E às vezes até por conta de conhecimentos até pela internet, que eles pesquisam muito, pega dieta da internet, então é uma das coisas que a gente explica muito. Procurem sempre um profissional da área, né? Para ele te auxiliar. Para exercício físico, procure o educador físico, para nutrição, para alimentação, nutricionista, para psicólogo, para a mente, procure o psicólogo. Então, não procure nada de internet, não siga conselho de amigo, porque cada ser é único, né? A gente trabalha nos grupos, mas a gente acaba trabalhando um pouco da individualidade, porque não tem como fugir disso. Mas você não pode querer algo que é do outro e, ao mesmo tempo, você não pode comparar o seu resultado com o do outro. Cada um tem o seu resultado e você precisa respeitar. Né? Obrigada, Tiara. Obrigada, mãe. Estão aí falando. Que bom. Olha, Thaís. Estou apaixonada pelo processo. Que bom, Marielle. Que bom, Fernanda. Obrigada também. Vanessa, todas as pessoas envolvidas já nesse cuidado, nesse autocuidado. Quando a gente cuida de si, a gente cuida do outro. Obrigada, Karenine. E assim, Thaís, a gente tem muito trabalho pela frente, você sabe, né? A gente está, Iraci, muito obrigada. A gente está aí, né, encabeçando já há algum tempo esses diálogos, né? Mas assim, é tão importante a gente falar sobre isso, porque a pessoa, quando a gente propõe a questão da mudança de hábitos, obrigada, Lindiara, a pessoa pensa que a gente vai tirar a zona de prazer. Obrigada, Verônica. A gente, né? E isso faz com que muitas pessoas fujam do processo. Poxa, como a gente disse anteriormente, para fechar a nossa fala, né, se para muitas pessoas o único momento de prazer é o momento que ela está se alimentando, por favor, gente, é hora de buscar um apoio profissional, porque tá tudo errado. Né? Tá tudo errado no dia a dia, tá tudo errado nas escolhas, tem muita coisa errada, porque que tá tudo sendo tão frustrante e o único momento de prazer é o momento da alimentação. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, aprender a gerenciar a nossa ansiedade, né? Para que essa ansiedade não nos deixe aí com uma conta, né, uma conta muito alta para a gente pagar no sentido, né, de reduzir esse ganho de peso que acaba acontecendo por conta, né, de todo esse processo. Então, nesse momento, Thaís, mais uma vez, Dil, Maiara, acho que eu falei da Verônica, muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Continuem conosco, né, a participação da Thaís se encerra por aqui. É só um aperitivo, né? A sua participação é só um aperitivo. A gente vem com o João agora, o João vai falar um pouquinho. É mesmo, a Thaís é uma nutricionista top. Samuel tá falando aqui, que legal. Samuel tá falando aqui que os americanos são pioneiros em alimentação fast food, porém vivem até de certa forma com um psicológico razoável. Como explicar uma criança que McDonald's, que nos enche de propaganda, a não querer? A não querer. Como explicar uma criança que... Você entendeu a pergunta?
Eu acho que assim, porque a propaganda, né, por exemplo, da Coca-Cola, do McDonald's, sempre mostra muita felicidade, muita alegria. É Sim, claro que eles não vão mostrar uma propaganda de uma pessoa triste comendo um hambúrguer, né? Mas aí é que entra o apoio do profissional sim. para explicar, né? E é claro que cabe aos pais também dar o exemplo, porque assim, a gente às vezes culpa um pouquinho os pais, né, com relação à alimentação das crianças, porque assim, a criança ela não conhece nada, o que ela conhece são os pais que mostram, né? Então aí acaba que a família tem que entrar num processo de reeducação alimentar, né, para um ajudar o outro. Agora o Então, Samuel colocou aqui, Thaís. O hum, McDonald's faz mal? Por que não faz como o ah, cigarro? Sim, Samuel, agora entendi. nós precisamos sim fazer esse trabalho de conscientização. Porque assim, Samuel, o McDonald's é uma empresa, uau, né? É, Então, assim, nós precisamos, Samuel, foi ótima a tua colocação, foi. né? Nós precisamos sim, nosso trabalho é sim, de fazer com que as pessoas compreendam que elas vivem rodeadas, né, de estímulo para elas se alimentarem de forma equivocada. Ao mesmo tempo que nós estamos vivendo rodeados de estímulos para nos alimentarmos de formas equivocadas, nós vivemos no outro contraponto, né, a imposição de estarmos com o corpo perfeito, sem celulite, sem estria, enfim, e como se nós não tivéssemos um ser humano ali dentro daquele corpo, né, no meio de todo esse processo. Exatamente. Então, assim, somos nós, profissionais de saúde, da saúde mental, da nutrição, que estamos fazendo esse trabalho, né, que precisamos mais ainda, né, fomentar diálogos sobre isso, porque isso sim compromete vidas, né? A gente precisa estar mostrando o antes e o depois de uma pessoa que passa ali, né, um mês comendo Mac, né? Aí vem uma outra questão aqui que a Rênia colocou, ela disse, o maior problema está sendo o imediatismo, exatamente. As pessoas precisam amar o processo, ao invés de apenas focar no resultado, né? E outra, eu te digo mais, Rênia, quando as pessoas chegam no resultado, elas dão uma baixa, né? Uhum. Por quê? Porque o resultado, cara, o resultado é algo que não estimula as pessoas, entende? O que estimula é o processo, elas veem que elas estão conseguindo, né? Não é algo estimulante você é claro que a gente precisa ter objetivos na vida, mas a gente precisa sempre estar tendo novos objetivos, né? A vida é dinâmica. Obrigada, Verdinha, né? Aqui é a Elaine, É, Clidemar, é sim, Sofia. A Sofia falou assim: crianças comem o que os pais ensinam. E não é só o que os pais ensinam, né, o Sofia? Crianças ambiente, comem né? aquilo que o Instagram está dizendo, crianças É. comem aquilo que o YouTube está dizendo, aquilo que a Globo está dizendo, aquilo que as redes sociais, o TikTok, enfim. Vou falar agora na linguagem deles, né? Capitalismo, aí o Samuel coloca uma figura trágica no fundo. Ah, o McDonald's não vai colocar uma figura trágica no fundo. Justamente porque eles não iriam ganhar dinheiro, né? A questão Exatamente. do capitalismo aí é fato, né? Exatamente. Então, nesse momento, Thaís, eu só tenho a te agradecer e agora a gente aguarda aí, né, a vinda do João para a gente continuar esse diálogo. Muito obrigada. Fica Tá aí. bom. Obrigada. Obrigada a todos pela presença. Tchau, gente. Tchau, tchau, Thaís. Vou ativar os comentários para poder. João, estou te aguardando. Pode enviar aqui o convite para poder eu estar te aceitando. Muito obrigada, gente. Eu espero que esteja sendo de grande qualidade. A gente precisa se cuidar, né? É um cuidado diário, é um cuidado contínuo com a nossa saúde, né? E entendendo que são áreas que nós precisamos, né, organizar como um todo. Oi, Lucas, obrigada pela tua presença. Lucas Gabriel. Obrigada, Alvacéia. Maravilhosa você. Não estou achando o botão para solicitar. Deixa eu ver aqui, João. Eu sei, Alva, da Várzea Branca. Obrigada, Elaine. A Sofia está te orientando sair e entrar, João.
Que legal que a gente tem tantos amigos aqui nos ajudando nesse momento. Muito legal, muito bacana. Se você puder sair e entrar, João, vai ser ótimo. Olá, Ana. Oi, João. Deixa eu Boa ajustar aqui. tarde, meu amor. A iluminação tá Obrigada. boa. Tá sim, tá maravilhosa, maravilhosa mesmo, João. Oi, Ivana, obrigado. Primeiro, agradecer o convite, primeiramente. É uma honra participar desse debate, dessa conversa, né? E eu tinha feito alguns tópicos aqui para falar, e vocês foram categóricas, concordo totalmente com tudo que foi apresentado. Inclusive, anotei algumas coisas para complementar minha fala também, tá? O que vocês já falaram aí. Ok? Você quer introduzir alguma coisa ou posso falar? Eu quero só te agradecer, sabe? Te agradecer, ao mesmo tempo, até me desculpar com você por estar te ocupando tanto, né? Isso. Mas é por um bem maior, né, João? É um bem maior. Eu tenho certeza que quando a gente se aproxima, né, de profissionais como você, de profissionais como a Thaís, que tem um pensamento no coletivo, que não só no individual, a gente consegue fazer mudanças, né? A gente consegue salvar Com vidas. certeza, com certeza. Fica à Tá? vontade, meu amor. Deixa eu começar aqui minha fala. Eu vou começar pelo título. Ivana, eu achei interessante a escolha do título e já vou começar explicando no título. A gente falou no tema da live sobre a importância da atividade física e alimentação na saúde mental. E existe uma diferença entre atividade física e exercício físico. Qual é essa diferença? Atividade física é qualquer atividade que você faz no dia a dia. Você subir escada, ir à padaria, qualquer atividade que não seja sistematizada. Então, não tem uma programação, você faz o seu dia se movimenta o seu corpo. Já o exercício físico, ele é executado de forma sistematizada. Um treino na academia, um planejamento que eu faço aqui no box com meus alunos. Então, existe essa diferenciação entre atividade física e exercício físico. Porém, as duas já estimulam o bem-estar. Inclusive, dançar, por exemplo, é uma atividade física, que vai liberar hormônios, sensação de prazer, e já vai fazer um trabalho bem interessante para a melhora da saúde mental. Então, desde a atividade física ao exercício físico, é possível obter os benefícios, certo? Então, fica essa diferenciação. Um exemplo que eu gosto de dar é o pedal. O pedal ele pode ser tanto uma atividade física quanto exercício físico. Só que qual é a diferença? Se você está aí para pedalar, para passear, você não tem uma meta de quilometragem, você não tem uma meta de velocidade, você vai passear e faz o seu percurso e volta. Isso é atividade física. Quando você faz um treinamento específico, que você tem a quilometragem, que você tem que seguir um certo ritmo durante esse pedal e terminou aquele tempo que você tinha programado, parou, isso é um exercício físico, ele foi feito programado, certo? E em relação ao benefício do exercício e da atividade física para a melhora da saúde mental. Começa com um mecanismo bem similar ao da alimentação, que é a liberação dos hormônios. Inclusive, eu anotei aqui que você falou sobre o hormônio do estresse, que é o cortisol, né? Que tem uma elevação do aumento de gordura. Você viu o que é que ele faz, né? Sim. Ele é E, traiçoeiro. Ele pega nossas gordurinhas, ó, e ele fica agarrado nelas. Ele com não deixa elas certeza, irem embora do organismo, não. O organismo, com ele certeza. entende, João, que a gente está pronto para fugir. Porque quando a gente está em Sim. alerta, é como se a sirene do SAMU tivesse ligada. Entendeu? Aham. Então, eu gosto de falar isso para os meus pacientes, para eles entenderem bem, ó. Essa ansiedade, quando ela está exagerada, né? Esse hormônio, cortisol, o hormônio do estresse, essa sirene, ela fica ligada, entendeu? E aí, o que é que o nosso organismo faz? Ele, então, se ela vai fugir, ou se ele vai fugir, eu preciso armazenar gordura para o momento que ele for precisar lá na frente. Exatamente, é uma defesa, né, do organismo. E complementando, eu fui anotando, porque foi complementando a minha fala. Porque eu tinha separado aqui que quando você se exercita, você libera o hormônio do crescimento, que chama GH. O GH ele já faz o contrário do cortisol, ele é um hormônio que elimina a gordura. Então, quando você faz o exercício, ele vai combater esse excesso de cortisol, já com a liberação do hormônio do crescimento, que é o GH. Tanto como da adrenalina. A adrenalina em excesso também causa estresse. Então, quando você faz exercício, você libera adrenalina para regular esses níveis de adrenalina no organismo, evitando estresse. O estresse está totalmente relacionado com saúde mental. Então,
A fala complementa a outra, como você estava falando junto com a Thaís. Outros hormônios que são liberados, que agem semelhante à questão da alimentação, que são a serotonina, a dopamina, eu anotei aqui também a endorfina, que é o hormônio do bem-estar, entendeu? Então, tudo isso ocorre de forma similar e conjunta com a ingestão de alimentos do nosso organismo, certo? Então, como vocês já falaram, e eu vou falar mais ainda à frente, trabalhamos juntos. Então, não é um trabalho individual, é um coletivo, é um trabalho em conjunto. O próximo tópico que eu tinha separado aqui, que a gente já está falando, são sobre os benefícios. Um dos benefícios que a Thaís até citou, prevenção da obesidade, né, que é básico em conjunto com a alimentação, evitar esse processo, e outras doenças que são totalmente ligadas ao sedentarismo. Já saiu um estudo, a gente tem pesquisa, que o sedentarismo está relacionado com mais de 200 doenças no organismo. Então, é uma porta, eu gosto de falar para os alunos, sedentarismo é uma porta de entrada, você tem uma porta bem grande para você receber doenças, entendeu? Entre elas, a ansiedade e a depressão. Com certeza, envolve tanto doenças psicológicas, né, quanto fisiológicas que acontecem dentro do organismo. Então, você que está assistindo essa live, que não está fazendo nenhuma atividade, nenhum exercício físico, você está predisposto a desenvolver a doença a qualquer momento, seja ela mental, seja ela fisiológica, dentro do seu corpo. Então, a importância da atividade física, da alimentação e desse trabalho. Também diminui, como vocês já falaram, da questão, melhora o sono, eu vou falar mais à frente sobre essa questão do sono, melhora o humor, a liberação através da liberação dos hormônios, e eu fui pesquisar para trazer aqui na live, e tem estudos com base relacionando ao exercício físico, com o transtorno de déficit de atenção e estresse pós-traumático. Você pode falar mais um pouquinho, porque o que eu fui pesquisar, que com a liberação desses hormônios, né, nessa química no cérebro, melhora essa questão do foco, da atenção, então está totalmente relacionado com a melhora e no tratamento de doenças. Que legal, João, muito bom. Quando você traz o TEP, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático, é simplesmente um presente para nós aqui nessa live, sabe, João? Porque o que a maioria das pessoas, o que muitas pessoas desenvolveu, claro, gente, no início da pandemia, nós, enquanto profissionais, nós não tínhamos noção do que realmente iria acontecer. Agora, né, nesse percurso da pandemia, a gente já tem alguns dados esses que são, né, trazidos dos outros países e dados do nosso país, e sem falar que a pandemia nem acabou. Né? Nós ainda estamos atravessando ela e ela nos atravessando. Mas até agora, o que é que os estudos já mostraram? Mostraram que um dos transtornos que mais o indivíduo foi acometido foi o transtorno de estresse pós-traumático. Que é, simplesmente, João, nós estávamos aqui na nossa vida, na nossa rotina normal, né? E de uma hora para outra, eu tenho pacientes que se traumatizaram pelo simples fato, que não é um simples fato, né? Mas um fato, de ir na rua e ver todo o comércio fechado, por exemplo. Ver tudo fechado, as ruas sem ninguém. Porque naquele primeiro momento, onde nós precisamos adotar essas condutas, né, aquilo foi um evento bem traumático. Né, e hoje nós estamos observando as sequelas desse evento. Quando nós nos traumatizamos com algo, aquilo fica, né, aquilo fica retornando, aquela ideia, aquele pensamento, ele fica vindo na nossa mente. Né, por várias vezes. Então, o indivíduo que ele acaba desenvolvendo o transtorno de estresse pós-traumático, ele vai ter problemas de alteração de sono, ele vai ter problemas de alteração de apetite. Vocês, educadores físicos, sabem demais, os nutricionistas também, quantos alunos ganharam peso, e tem também os que perderam, porque cada um frente à questão da ansiedade, né, ou do transtorno de estresse pós-traumático, ele desenvolve ou, né, uma predisposição para comer mais ou não comer de jeito nenhum. Né? Muitas pessoas passaram a comer mais. Né? A gente viu esse evento. Então, a gente viu aí todas essas alterações no humor, alterações na concentração, né? Alterações na concentração, alterações de sono. E aí, quando a gente fala disso, quando a gente fala de transtorno de estresse pós-traumático, a gente está falando de cortisol lá em cima. O hormônio do estresse está lá em cima. Por quê? Por quê, João? Porque nós estamos em ameaça. Sair de casa é ameaça. Sair de casa é ameaça.
Você está entendendo? Tudo. Hoje é que Uhum. alguns de nós aprendeu a lidar com isso, Uhum. outros estão num processo de negação seríssimo, mas a verdade mesmo é que nós estamos em guerra, João. E em guerra traumático. Porque você tem que sair, você tem que tomar diversos cuidados e o inimigo, ele é invisível. Então, ele está em todo lugar. Então, E eu isso deixa o lembro cortisol lá em cima. como você acabou de falar, a gente já está num período, vamos dizer que boa parte da população está mais aprendeu a conviver, né? Um relaxamento. Só que a gente passou por um período de muita tensão durante a Muito pandemia. medo. Um medo muito, muito Então, exagerado. todo mundo se sentindo ameaçado mesmo por um inimigo invisível, como você acabou de falar. E como você falou antes, vantagens foram totalmente categóricas, nós temos as ferramentas. Só que a gente vai ter que trabalhar cada vez mais para conscientizar a população, mostrar que é possível através disso. Um tópico que eu tinha já separado aqui, que seria o próximo que eu ia falar, é que, relacionado à estética e autoestima também, que na busca dessa exigência que você falou, do corpo inatingível, muitas vezes as pessoas recorrem a recursos não naturais, como remédios, procedimentos estéticos. E o que eu trouxe aí, nada substitui esse conjunto de atividades, essas ferramentas que nós estamos trazendo. Você pode procurar remédio, você pode procurar procedimento estético. Você não vai melhorar o seu corpo através de um procedimento estético, que é uma forma manual de mudar ali, modelar seu corpo, mas a fisiologia dele, que é o organismo por dentro, não mudou. Então, aparentemente, a pessoa pode ter um resultado estético, a cabeça não teve o processo, né, de acompanhamento profissional. Tanto que, para fazer uma cirurgia bariátrica, por exemplo, é necessário um acompanhamento psicológico. Sim. Entendeu? Então, No tem mínimo tudo a 5 ver. sessões. No mínimo 5 sessões. Então, muitas das vezes, a pessoa que não chega nem ao estágio de fazer uma cirurgia, mas que ela procura outras ferramentas como remédios para melhorar a estética, não substitui o exercício físico. Nenhum remédio vai substituir nem a alimentação natural e nem a atividade física. Então, aparentemente, a pessoa tem um resultado estético, mas ela não mudou por dentro, e é o que a gente vê acontecendo. O efeito sanfona, a pessoa retorna e ainda volta com o psicológico mais abalado do que antes dela iniciar esse procedimento. Entendeu? Assim, João, nisso que você está trazendo, a gente não pode esquecer que aquele imediatismo que foi falado no início da live, ele continua para todos os processos. Então, assim, o indivíduo que vai, entendeu? Ele quer o alimento agora, pronto, ele quer prazer naquele alimento agora. Então, ele quer imediatamente um resultado da sua atividade física. Não tem aquela história de bumbum na nuca? Só um exemplo, ele quer imediatamente o bumbum na nuca, entendeu? Ele quer imediatamente ver que o trabalho da nutricionista fez com que o peso baixou. É engraçado, assim, trazendo para o nosso dia a dia, para a prática, para as pessoas entenderem melhor. Eu tenho box aqui, né? Eu recebo os alunos e é engraçado porque a gente sabe, como profissional, que tem uma programação para o aluno que chega iniciante. E às vezes chegam as pessoas falando desse imediatismo. Ei, coloca um treino pesado para mim, que eu quero mudar logo, que eu quero isso. A pessoa ainda não fez nem a base, ela não sabe se nem vai ficar no processo, se ela vai gostar da atividade, ela já quer um treino que seja rápido, para fazer resultado rápido. Então, não Mas assim, João, nós precisamos muito aprender a acolher o indivíduo, o sujeito, né? O seu cliente, o meu paciente que chega com esse imediatismo, porque ele está vivendo numa sociedade imediatista. Entendeu? Então, assim, a gente abre o Google, então qualquer informação que você quiser tá lá imediatamente em fração de segundos. A velocidade de acesso à informação em si já torna tudo mais rápido. Você com clique, você consegue tudo, né? Então, compreende como isso tá alterando a nossa percepção da realidade? Tá alterando o nosso... Antigamente, João, eu acho que você não é desse tempo, mas eu sou do tempo das cartas, João. Eu também não sou Eu sou do tempo das cartas, entendeu? Eu sou do tempo do processo, sabe? Do conhecimento do indivíduo ao outro. E hoje não. Hoje existe meio que eu chamo de uma forma assim... É um catálogo, é meio que um catálogo. Aí eu vou e clico ali. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, assim, a gente perdeu essa capacidade de analisar, de perceber, né? De estar com a nossa... com essa questão de exercitar o tempo, tá? A paciência. E a pandemia veio para algumas pessoas conseguiram
os especialistas apontam que era a minoria que iria conseguir. Elas conseguiram aproveitar esse momento para elas, né, voltarem para si, para elas desacelerarem, porque nós estamos todos muito acelerados. Então, elas aproveitaram o momento e conseguiram desacelerar, porque esse desacelerar, ele também vai ajudar o indivíduo a compreender que mastigar tem que ser devagar, entendeu? Que a comida você pode preparar, você vai levar um certo tempo, mas você... Gente, o prazer que é cozinhar e comer aquilo que você cozinhou, porque cozinhar é uma arte. Cozinhar é um processo muito, sabe, lindo, é um processo de construção de algo que só você faz daquele jeito. Só você coloca o sal, a pimenta, a erva, da forma como você põe, cada um faz da sua maneira, cada um faz aquela construção. Se a gente der mais ênfase, importância, né? Então, assim, o processo também da atividade física é um processo lento. O que eu ia colocar aqui, mano, tanto que por conta da alimentação, a saúde mental, o acompanhamento psicológico e o exercício físico andarem juntos, eu fiz até uma analogia, que eu vou falar, mas em relação ao processo. Quando chega alguns alunos aqui, eu tento fazer com que a atividade seja o mais prazeroso possível, para que liberem hormônios, ela se sinta bem. E eu sempre falo, gente, quando o aluno começa, não foca só lá no final no resultado, porque é um paradoxo que eu chamo, né? Um paradoxo. O pessoal vem... A estética é importante para a autoestima, né? Para a autoimagem. Só que o pessoal vem focando ali na estética, que leva tempo para conseguir, e não observa as pequenas mudanças no dia a dia, na melhora do sono, na melhora do humor, na melhora da disposição. E elas têm que entender que só vão alcançar a estética com o tempo. Só que como elas buscam a estética no imediatismo, elas vão parar a modalidade, a atividade física, largar a alimentação, não vão conseguir observar essas melhoras no dia a dia e não vão alcançar a estética. Então fica um paradoxo que a pessoa quer a estética rápida, mas ela não vai conseguir porque precisa de tempo. E sem falar, João, que tem um processo muito importante para ser considerado aí. A autoimagem, né, ela é construída desde a infância. Então, mesmo que o indivíduo vá na idade adulta modificar o seu corpo, como acontece, por exemplo, na cirurgia bariátrica. Por que a gente precisa fazer o acompanhamento psicológico? Porque quando você se submeter à cirurgia bariátrica, você vai mudar muito esteticamente e isso vai repercutir na tua autoimagem. E a nossa autoimagem é a forma como a gente se percebe no espelho. Você está acostumada a se ver tanto tempo daquele jeito, né? Que ela vai ter uma mudança, um choque de realidade, quando ela se vê com um corpo totalmente diferente, né? A autoimagem é como a gente enxerga e não necessariamente como a gente é. É uma construção da nossa percepção. Então, existem pessoas que trabalham junto com você na academia, que você tá vendo ali, o corpo tá perfeito, mas ela olha para o espelho e a percepção dela está simplesmente inadequada, né, alterada da realidade. Então, a gente tem que trabalhar isso com acompanhamento psicológico, assim como o indivíduo que faz a cirurgia bariátrica, porque ele não se reconhece. Ele tem uma identidade, dependendo da história dele, se ele já tinha ali um processo de obesidade desde... Se ele já tinha ali um processo de obesidade desde a infância, a gente vai ter aí, né, um indivíduo que ele tem uma identidade de obeso. Então, ele não vai se reconhecer. Então, tudo isso precisa ser trabalhado, sabe, João? É muito séria a nossa autoimagem, a nossa autopercepção. E eu gostaria de dizer para as pessoas, né, que estão aqui nessa live, que vão assistir ela posteriormente, que nós ajudamos os indivíduos, nós ajudamos os nossos filhos, nós ajudamos os nossos sobrinhos, as crianças, a formarem a sua autoimagem. Então, é muito importante. Sabe quando a gente trabalha na escola, essa coisa do bullying, de não estar apelidando? Porque esse apelido, ele vai repercutir na autoimagem do indivíduo lá na frente, entendeu? Então, isso tudo também vai alterar o processo de como a pessoa se alimenta e pode vir a contribuir com quadros de transtornos alimentares lá na frente. O que eu tinha feito... Desculpa. Posso abrir os comentários, Como João? a gente trabalha junto, né? Essa interdisciplinaridade. Eu falo para os meus alunos, por que a alimentação e a atividade física andam juntos? O treino, ele é um sinalizador. A atividade física ele é um sinalizador e depende do ambiente que é como da alimentação. Eu faço a dança corporal
é como se fosse um evento, uma festa, né? O treino, a atividade física, ele é o convite. Você foi lá, treinou, você sinalizou para o teu corpo que vai ter um evento dentro dele excepcional. Então, você sinalizou que você vai mudar. Então, a atividade física que você faz, o teu treino é um convite. Ótimo, você tem um convite perfeito, chamativo, você deixou seu corpo todo em movimento, em excitação, que a gente fala. E a alimentação é a decoração da tua festa, do teu resultado. Imagina se você ingere alimentos inadequados, que são industrializados, que é a comida que vocês falaram que não é comida de verdade. Você fez um convite muito legal através do treino, mas a sua decoração não está legal, porque você ingeriu uma alimentação ruim dentro do seu corpo. Então, meio que aquele processo não vai ser bom. Agora, se você tem a sinalização com o treino e tem uma alimentação boa, você vai ter uma recepção incrível dentro do seu corpo e tudo vai funcionar bem. E sua cabeça também vai melhorar através do exercício físico, a alimentação e o psicológico. Legal, João. Eu vou ativar agora aqui os comentários para o pessoal poder interagir junto conosco. O Lucas já tinha falado aqui que conhece você. Ai, Alvacel, muito obrigada, viu? Sou sua fã, merece todo o sucesso do mundo. Amém. Gente, tá na hora da gente poder utilizar um pouco o João, né? Fazer perguntas para ele. Pode estar à vontade, enfim. Perguntas, dúvidas. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Gostei da analogia que você fez, João. E complementando, Ivana, o que eu ia falar dessa questão de... Passou bem rápido aqui, né? A conversa é bem interessante. O que eu falo... Oi, Julieta. Quando eu recebo os alunos, é essa questão deles verem as mudanças da atividade no dia a dia. Primeiro, aderirem à atividade, ao processo. Sim. Porque elas vão colher o resultado através da adesão. Entendeu? Então, se ela não vê aquelas pequenas mudanças e focaliza apenas no resultado final, ela se perde no processo. Sim. Julieta, obrigada pela sua participação. Janete disse, João é ótimo. Janete, obrigado. Janete, você está com esse trabalho aí. Muito que obrigado. bom, Janete. Que bom. Que legal. Lia. Legal. Aliás, excelente live. Que bom que você gostou. Samuel. Que bom que você gostou. Já falou Samuel. aqui. Aguarde, Samuel aí é parceirão. É verdade. O Clidemar falou aqui. Realmente eu me vejo gordo. Mesmo Sim. as pessoas falando que estou magro. Aí, tá vendo como precisa trabalhar essa autoimagem? A gente acaba internalizando isso, entende? Então a gente fica buscando isso. Muitas vezes, João, o que é que acontece? Um aluno teu, né, entrou no processo, conseguiu emagrecer. Quando ele chegou no ponto, né, o ponto ideal, aí ele não se identifica mais. Aí ele vai voltar para aquele processo. Sim. Sim. Entendeu? Ai, Lia, obrigada, Lia. Obrigada pela tua participação. Dois grandes profissionais. Aí o Samuel falou. Você mandou mensagem aqui, né? Sim. Tenho fibromialgia e preciso muito de motivação para praticar atividade física. Excelente. O que eu te indico, se você não tem costume, comece com atividades realmente, como você disse, com a caminhada, com a atividade mais leve, para você ir aderindo ao processo, criar uma rotina, criar hábito de praticar. Depois que você já tem essa adesão, esse processo, aí você procura o exercício, que é a atividade sistematizada. Então, qualquer atividade, Ivana, que eu colocar aqui também, qualquer atividade física, que é qualquer movimento do seu corpo, ajuda no processo. Então, movimentar, você largar um pouco o carro, você subir uma escada, você fazer um movimento, e no dia a dia você faça várias vezes a movimentação do seu corpo e já ajuda no processo. E começar com uma atividade física, procurar algo que te dê prazer de início, entendeu? E depois procurar o exercício em si. Obrigada, Melissa, Nonato, obrigada pela tua participação. Aí o João falou, né, que você é muito gente boa, que em breve vai estar aqui usando o seu box com o psicológico em dias. Muito bem, Samuel. Olha, João, o que é que acontece? A Alvacea está falando aqui que perdeu muito peso. Ela está falando da fibromialgia dela. E a fibromialgia tem um processo psicológico muito importante para ser trabalhado. Né? A fibromialgia, de verdade, ela precisa desse combo de cuidados, né, para que a gente possa estar tendo êxito. Né?
Samuel está perguntando aí, quais os efeitos dos psicos na atividade física e rendimento? Nós já Você falamos fala o aqui, efeito Samuel. da atividade física, Samuel, o efeito de medicamentos. É verdade.